E aí, gente, é o Thiago aqui. Seguinte, ontem uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, um seguidor do canal, e ele disse pra mim que aparentemente ontem o Ei Nerd postou um vídeo falando sobre o Anakin Skywalker, em específico quem é o pai do Anakin Skywalker. E, infelizmente o vídeo tá completamente errado, eu não tô aqui pra criticar o cara ou julgar o canal dele. Vocês sabem que eu não sou esse tipo de canal, né, mas vamos ser sinceros aqui, o canal do cara é grande, então muita gente vai acabar vendo esse vídeo e vai sair por aí com a informação errada. Então o que eu vou trazer pra vocês aqui hoje é uma correçãozinha, né. Então ele trouxe o seguinte: em 2017 lançaram comics do Vader. O Vader, basicamente, resumindo aqui pra vocês, ele constrói o castelo dele, né, a fortaleza lá em Mustafar, e aí ele descobre que embaixo, subterrâneo, lá numa caverna lá, debaixo do castelo dele, tem tipo uma espécie de nexo da força. Ele acha umas pedras lá e aí ele faz os malabarismos dele e ele consegue abrir um portal. E ele entra nesse portal, ele entra no que a gente chama de a dimensão sombria, que é chamado Dark Dimension. E aí lá dentro ele vê várias coisas, ele tem várias visões, ele vê o Templo Jedi, ele luta com os mestres, um monte de gente do Templo Jedi, ele vê o Obi-Wan, luta com o Palpatine, tem uma bagunça lá inteira. E uma das coisas que o Vader vê lá é a mãe dele. Ele vê Shmi Skywalker, e aí atrás aqui, se vocês olharem na imagem, atrás a gente vê o Palpatine como uma espécie de fumaça, como se fosse um espírito atrás da Shmi Skywalker. E aí na barriga dela tá escrito aqui, o escolhido, né? Então quando lançaram essas comics aqui na época, isso que quebrou a internet. Todo mundo, imediatamente, chegou na mesma conclusão que o Ei Nerd chegou, né? Pô, o Palpatine é o pai dele, tá com a mão aqui em cima da Shmi Skywalker, quase abraçando ela, obviamente, né? Parece que o Palpatine é o pai do Anakin Skywalker. E realmente, cara, dentro do canon, pelo menos, essa comic aqui é a única coisa que a gente tem que faz pelo menos uma referenciazinha, assim, a alguém que pode ser o pai do Anakin Skywalker, né? A origem dele. Só que aí, o que aconteceu? Algum tempo depois que saiu isso, o Matt Martin soltou lá no Twitter dele. O Matt, pra quem não sabe, ele faz parte do grupo de histórias da Lucasfilm. Ele é uma das pessoas, assim, que ajuda a organizar todas as histórias pra não dar conflito, não bater, não dar retcon, não cancelar com outra coisa, sabe? E aí esse cara soltou o seguinte, olha aqui. Faz parte do meu trabalho garantir que as histórias estejam alinhadas com a visão geral de Star Wars. Se a intenção fosse fazer uma conexão direta entre o Palps e o nascimento de Anakin, eu teria removido. E aí depois o Shao Soul respondeu ele dizendo o seguinte: eu sou, na verdade, o escritor, o cara escreveu a comic. O Matt e eu trabalhamos em estreita colaboração nessa série e nesse ponto em particular. Odeio explicar muito detalhadamente as coisas do meu trabalho, mas você precisa entender o cenário que tá acontecendo aqui. O lado sombrio não é um narrador confiável. Então aqui não só o cara que faz parte do grupo de histórias da Lucasfilm, mas o escritor da comic também soltaram que não é o que a gente pensa que é, tem que ler no contexto, né? Provavelmente são visões, é algo fictício. Então qual que é a origem do Anakin? O que a gente realmente tem não é canon, tá? No canon a gente não tem nada. Como eu falei, é só essa comic aqui. O que a gente tem é Legends e tá no livro do Darth Plagueis. Plagueis fez o seguinte, basicamente. Ele, na tentativa de criar uma pessoa com a força, sensitiva à força, antes disso ele só tinha criado abominações, coisas aleatórias, né? Ele tava tipo treinando pra no final ele criar uma pessoa que é consciente e sensitiva à força para servir ele. E aí o que acontece no livro do Plagueis é que quando ele faz isso, quando ele tenta criar esse indivíduo, a força foge dele. A força sai dele, ele sente tipo um vazio. É como se fosse um gigantesco pecado, cara. Você consegue imaginar, né? A força fugiu do cara. Tão grande foi a blasfêmia que ele cometeu. E aí, anos se passaram, tipo uns 9 anos depois, mais ou menos, na idade do Anakin, lá na Ameaça Fantasma, os Jedi encontram o Anakin, 9 anos de idade. E aí isso chega através do Conde Dooku, vai pro Palpatine, e o Palpatine fala pro Plagueis que os Jedi encontraram esse cara, esse menininho, que eles acreditam que é o escolhido. E aí o Plagueis, imediatamente, ele faz a conexão pra gente. 9 anos atrás, eu fiz aquela bruxaria maluca lá com a força, tentei criar um menino do zero, e aí a força fugiu de mim, ele achou que nada tinha acontecido, mas aí agora ele fez as conexões e ele chegou à conclusão de que ele acidentalmente, ele meio que conseguiu, mas não nos termos dele. Ele tentou criar, mas aí a força criou pra força, não pro Plagueis. Criou alguém pra bater de frente com o Plagueis. Então tudo indica pra gente, é Legends, mas o que a gente sabe é que o Plagueis foi, entre aspas, aí, o causador, né, da criação do Anakin Skywalker. Não é o pai do Anakin, né? O pai dele é a força,
mas ele foi a pessoa que causou, que fez a força criar o Anakin Skywalker. Espero que tenha respondido aí pra vocês, e se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.